Galera, melhore a sua vida financeira aprendendo a falar. Vamos lá, gente. Seja bem-vindo ao canal do Will. E hoje, gente, eu quero falar sobre isso. Muita gente talvez vá se identificar com isso, ou enfim, talvez eu quero mostrar para você que a sua fala, aprendendo a falar, aprendendo a se comunicar, certo? Você pode melhorar a sua vida financeira. É assim que funciona, é assim que você consegue se desenvolver mais. Não é através de investimentos, porque os investimentos eles são somente para você conseguir ter mais renda, é assim que funciona, mas no começo é preciso você aprender a trabalhar a sua comunicação, tá bom? Então presta atenção no que eu vou falar para você, que hoje eu acho que é um conteúdo que vai te ajudar, cara. Um conteúdo que vai te ajudar. Eu espero poder te ajudar com esse conteúdo aqui, tá bom? Vamos lá, gente. Eu vou. Eu vou. Bom, deixa eu separar aqui o negócio aqui, peraí. Gente, presta atenção que todas as pessoas que foram bem-sucedidas. Vamos lá, vamos por uma pessoa assim, grandiosa. Por exemplo, Bill Gates. Né? Vamos colocar o Bill Gates. Vamos colocar o. Vamos colocar aqui também o Mark Zuckerberg, né, dono aí do Facebook e de tudo isso. Você vê que a maioria deles, certo? Uma boa parte deles usaram a comunicação como um meio de crescimento, certo? Logicamente que tem também aí o cara mais rico do mundo, Elon Musk, tem tantos outros, mas todos eles, quando começaram a aparecer, quando começaram a se colocar à frente, eles começaram a faturar muito mais. Um cara, o Luciano Hang, do dono da Van, certo? Ele, o velho da Van, né? Quando ele começou a aparecer, ele começou a lucrar muito mais. E por que ele começou a lucrar muito mais? Porque isso gera muito mais identificação no público, tá? Mas o que isso tem a ver com fala, William? O que isso tem a ver com comunicação, William? Presta atenção. Por mais que a comunicação deles, o Elon Musk tenha a comunicação diferente da comunicação do Zuckerberg, tem a diferença da comunicação do cara do dono da Havan. Por mais que você tenha uma comunicação diferenciada, eles já têm sabe, acho que se chama know-how assim, não gosto de falar essas palavras difíceis, mas eles já têm muito tempo trabalhando naquilo, certo? Então eles são vendedores natos sobre aquilo e eles têm que vender o produto dele. Todo mundo vende algum produto, certo? Todo mundo vende ali. O Elon Musk tem que vender, o dono da Avan tem que vender, certo? O Bill Gates tem que vender. Todos têm que vender, cara. Todos têm que vender, certo? E como que eu faço vendas? Melhorando a minha comunicação, certo? Melhorar a comunicação vai fazer com que você venda mais, certo? E o que tem a ver comigo? Você talvez se pergunte, William, mas o que tem a ver comunicação comigo, que sou CLT, que estou aqui, que não quero saber de empreender, que não quero saber de desenvolver a minha vida, que quero ficar aqui tranquilo. O que tem a ver para eu ganhar mais, certo? Para eu melhorar a minha vida financeira. Se você não quer melhorar a sua vida financeira, não tem problema, cara. Só que daí você fica procurando formas. Poxa, mas como eu posso melhorar minha vida financeira sem precisar, sei lá, melhorar minha comunicação, sem precisar vender, sem precisar fazer isso? Cara, é simples, você vai ter que esperar mais. Como assim? Se você não quer fazer isso, você quer ir pelo outro lado, certo? Porque assim, ó, presta atenção comigo. Se eu te der, certo? Se eu te der uma bicicleta para você percorrer 15 quilômetros, você vai chegar num determinado tempo, certo? Agora, se eu der um carro na sua mão, o que vai acontecer? Você vai chegar mais rápido, certo? Então,
Quando eu falo para você que se você quiser continuar aí do jeito que você tá, não tem problema nenhum. Só que você vai estar indo de bicicleta, certo? Até a sua aposentadoria, até você conseguir a sua vida financeira, até você conseguir pagar suas contas, enfim. Agora, se você trabalhar a sua comunicação, coisa que eu tô falando para você aqui, você vai pegar, certo, um carro e vai chegar um pouco mais rápido, certo? Por quê? Porque a comunicação melhora, tá bom? Melhora a nossa vida, o nosso cotidiano, a nossa comunicação com as pessoas. Nós não ficamos lá só esperando. Nós não ficamos só esperando as coisas acontecerem. Eu me coloco à prontidão, beleza? Então a primeira coisa de comunicação é o quê? Você tem que trabalhar todos os dias. Por exemplo, eu consigo falar aqui com você de, tipo assim, de vários assuntos porque o meu cérebro, certo? E uma das coisas que me ajudou demais, o meu cérebro foi treinado para isso. Então você precisa fazer um treinamento para isso. Você precisa treinar. E treinar é se comunicar com as pessoas. Não tenha vergonha de se comunicar. Comece falando com o dono da padaria. O dono da padaria, não. O atendente lá na padaria. Pode ser o dono da padaria também. Comece a falar com as pessoas da sua casa. Comece a perguntar, comece com perguntas diárias, bom dia, como que foi seu dia, e tente arranjar perguntas para aquele momento, certo? Tente perguntar mais, ouvir também, eu gosto muito de ouvir, eu gosto aqui de falar, aqui é meu canal, então você está aqui para ouvir, certo? Mas quando eu estou muito nos lugares, eu sempre tento levar palavras certas para as pessoas, né? Fazer com que elas se comuniquem melhor comigo, certo? E isso daí vai sendo treinado. Então é ao longo do tempo. Por exemplo, eu aqui eu canto na igreja, eu ministro muitas vezes, eu prego, enfim. E isso me ajuda também pra caramba, tá? Isso me ajuda pra caramba dentro da igreja, certo? E conforme for o passar do tempo, e não é de hoje, já fazem mais desde 2011 que eu faço isso, a minha comunicação foi cada vez mais melhorando, que eu percebi, né? E assim eu fui desenvolvendo, assim eu fui trabalhando, assim eu fui querendo me comunicar, assim eu fui estudando mais. Claramente que não sou a pessoa mais perfeita do mundo, mas fui desenvolvendo. Isso me ajudou bastante, sabe? Principalmente nas minhas vendas, no desenvolver de empreender, de conversar com todos os tipos. Eu gosto de conversar com vários tipos para entender várias pessoas, certo? Mas, para você que tá, William, mas como que hoje eu consigo mudar a minha vida? Por exemplo, vai te ajudar, vou citar um exemplo bem prático. Vai te ajudar quando você for para uma entrevista de emprego. E lá na entrevista de emprego, você se destacar. Tem uma entrevista que eu vi, um podcast que eu vi com o Renato Cariani, tá bom? Certo? Acho que não sei se você conhece, pesquisa depois lá, Renato Cariani. Ele falando sobre isso, que muitas pessoas estavam acima dele. Ele era, acho que alguma coisa de químico, e muitos engenheiros, outras pessoas que estavam à frente dele, que conseguiram desenvolver que desenvolveram uma parte mais pessoal, né, de diploma e isso, né, eram mais formados do que ele. Só que ele se destacava porque ele conseguia se comunicar bem. E se comunicar bem te ajuda, certo? Te ajuda no seu dia a dia. Você consegue talvez até mesmo influenciar pessoas. Por quê? E também você consegue... Olha, cara, uma das coisas que veio agora da comunicação é você saber também... saber a hora certa de você conversar com as pessoas. Saber, talvez, até identificar as palavras certas para você falar na hora, tá? E tudo isso vai fazendo com que você tenha mais crescimento, tá? Então vamos lá. Eu fui aprender isso já assim um pouco mais fora da empresa, do ambiente de empresa, né? Mas quando eu falava para vocês, por exemplo, assim, numa entrevista, a pessoa que geralmente se destaca muito é aquela que sabe se comunicar, tá bom? E que não fica inventando ou enrolando ou falando historinhas que ela, né, ali meio pressionado e tipo assim, acaba se destacando um pouquinho mais. Só que assim, se destacar não quer dizer, tá? Não quer dizer aquela pessoa que... Tem pessoas que se acham, né? Tem pessoas que se acham, né?
Mas é aquela pessoa que é verdadeira, tá? Você tem que ser de verdade. Quando você se comunicar, numa entrevista, principalmente de emprego, seja verdadeiro, tá? Seja você. Se comunique bem, mas seja você, né? Tenta chegar numa linha onde é você que está falando. Eu não estou falando para você usar as mesmas gírias, mas enfim, mas tenta no principal ser você e ser simples. Por quê? As pessoas que estão contratando, elas gostam de pessoas que são verdadeiras, certo? Ela tem que sentir em você verdade. E na comunicação você tem que falar isso para que você tenha, para que você consiga essa oportunidade, tá? Essa é uma das importâncias muito grandes da comunicação. Outra coisa, eu quero aqui, por exemplo, vamos lá. Vamos pegar o Bill Gates, né? Foi um dos homens mais ricos do mundo, hoje já não é, mas ele usou das maiores ferramentas de comunicação que você está utilizando aqui agora. Na verdade, não, acho que não, né? Deve estar aí no celular também. Mas uma das maiores ferramentas de comunicação chamado internet, né? Ele basicamente não, sei lá, ele inventou o computador, basicamente, né? Ele inventou basicamente o computador. E até hoje, esse sistema da Microsoft, chamado Windows, ele está chegando aí até você. Ele está fazendo com que você aprenda mais, tá? Porque assim, ó, presta atenção, o celular ele te ajuda. Só que o computador, ele é como aquele carro que eu falei lá no começo, que ele te joga mais para frente. Então o sistema Windows, se você tiver todo um processo, que nem eu aqui, eu tenho um computador com processador, com um monte de coisa aqui, que ajuda pra caramba. Só que ele faz com que eu aumente mais, com que eu use a ferramenta Windows, que acelere o meu processo. Então aqui eu consigo gravar um vídeo melhor, eu consigo desenvolver as coisas melhores, e tudo isso aqui envolvendo uma comunicação. Dentro da empresa, a ferramenta Windows, ela serve para comunicação. Como assim? Como assim? Existem várias ferramentas, né, sei lá, Excel, PowerPoint, enfim, tudo isso gera comunicação, cara, entendeu? Todas as empresas no mundo precisam muito, principalmente as maiores, elas têm que entender de Excel, de Power BI, de um monte de coisa, para que isso aumente a comunicação, melhore a comunicação, certo? A inteligência artificial que está hoje no nosso meio é para melhorar a comunicação e dar um andamento muito maior. Hoje você digita lá, o que é criptomoeda para o ChatGPT. O ChatGPT ele vai mostrar para você o que é criptomoeda. Melhorou a comunicação, tá? Melhorou você entender, aprender sobre os assuntos, tá? Só que tem que tomar cuidado para que isso não seja algo que te deixe preguiçoso, tá? Não é para deixar preguiçoso, é para melhorar mais a comunicação chegar mais rápida. Quando era lá em 1900 e, sei lá, eu lembro que eu tinha uma internet aqui da Vivo, né? Tinha uma internet, eu comecei com uma internet da Vivo aqui, gente. Nossa. A internet da Vivo, ela tinha 1 mega. 1 mega. Nossa, gente, mas demorava a carregar. E teve gente que talvez você seja do tempo ainda da discada, né? Que ficava aquele barulhinho, né? Na discagem lá, né? Que dá até funcionar, enfim. E eu tinha 1 mega. Nossa, para eu abrir, para eu fazer qualquer coisa assim no computador, tipo assim, eu tinha que ficar esperando, demorava. Nossa senhora. Mas, né? Foi me ajudando. Eu lembro que até liguei pra Vivo, falei assim, viu, tem como aumentar? Daí o cara falou da Vivo assim, falou assim, viu, agradeça a Deus que você tem essa internet aí, porque ninguém na sua região tem internet desse jeito da Vivo. Aí eu, nossa, cara, fazer o que, né? Então eu utilizava aquela internet para aquilo que eu podia. Agora, hoje, com o avanço da tecnologia, você pode ter certeza que vai cada vez avançar mais. Você tem que se aderir a isso. A comunicação ela aumentou cada vez mais. Hoje todo mundo tem que ter uma internet na casa. Todo mundo. A pessoa ela deixa de pagar a conta de, sei lá, ela deixa de pagar o aluguel, mas ela tem que ter internet na casa, tá? Ela não vive sem internet porque a internet ajuda a transferência de banco, que é comunicação, tá bom? Comunicação do seu celular, certo? Comunicação do seu celular, comunicação dentro da sua casa, certo? Você vai lá, manda o WhatsApp, tá lá para você se comunicar.
Você, comunicação no seu trabalho, às vezes está com um problema lá no trabalho, tem que se comunicar. Então, comunicação, falar, e na verdade eu estou levando para fala, mas assim, é a comunicação, é a fala, é você saber trabalhar a sua comunicação, vai te ajudar a ter mais, assim, melhorar a sua vida financeira. Agora, de que ponto, William? Como mudar a minha vida financeira? Novamente, retrato lá atrás, você pode se comunicar melhor para você entrar no emprego, certo? Você pode se comunicar melhor para você vender, certo? Para você vender as coisas, para você começar a falar sobre aquilo. Logicamente que tem, a gente chama dentro do marketing o chamado funil de vendas. Só que se você não aprender a se comunicar com as pessoas não vão comprar de você. As pessoas não vão ajudar você, não vão dar atenção a você. Você tem que saber se comunicar e muitas vezes ajudando a pessoa, sabe? Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou até deixar um vídeo que o pessoal tá comentando muito aí, que não trabalhe, resolva problemas, está aqui no canal, dá uma olhada lá para você ver, tá? Por quê? Porque se você aprender a resolver mais problemas, mas também tendo uma boa comunicação, isso vai te ajudar demais, tá bom? Então vamos lá. Você começou ali, beleza, tá lá, aprendeu a se comunicar, aprendeu como que eu melhoro isso daí e tal. Primeira coisa, começa, sei lá, a falar com o espelho, sabe? Às vezes você tem vergonha de falar no meio das pessoas, fala com o espelho lá. Muitas vezes me peguei falando com o espelho, sabe? Pega o espelho assim, começa a falar com ele, sabe? O que me ajudou muito foi também dentro da igreja, fazendo, ministrando, desenvolvendo muita coisa lá dentro da igreja, né? Tentando melhorar sempre a comunicação, vendo outras pessoas. Nossa, isso aqui é muito importante, cara. Veja outras pessoas se comunicando, veja, preste atenção, por que aquela pessoa... infelizmente dentro da empresa é muito negócio de cunha, né? Infelizmente hoje é assim, mas tem pessoas que dentro da empresa que você vê que às vezes ela foi contratada porque geralmente a comunicação dela era muito melhor. Tem muitos casos assim, tá? Não é nem currículo, é a comunicação, é a simplicidade da pessoa, de ela às vezes falar a verdade. É muito importante, mesmo que você não seja contratado, fale a verdade, sabe? Seja você, tá? E você vai ter um sucesso financeiro muito maior. Por quê? Porque você é real, você não é outra pessoa, você não quer ficar se achando. E quem se acha muito, muitas vezes na vida, tá gastando muito com ela mesmo, sabe? Fica se achando, fica se colocando. Eu, por exemplo, para criar esse canal, eu fiquei muito tempo batendo cabeça. Fiquei muito tempo falando de outras coisas, fiquei muito tempo fazendo outras coisas. Eu já vendi capsulado, que não, pra mim, cara, depois de um tempo eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, mano. Não é pra mim ficar fazendo promessas fortes pra pessoa, pra ficar enganando a pessoa. Eu já trabalhei com outras coisas dentro da internet. Hoje eu vendo um produto, eu tenho um site que eu vendo, mas eu vendo através daquele site ali e é um produto que eu já trabalho há muito tempo. Isso daí tem me ajudado muito. Eu criei esse canal aqui também para ser real, para desenvolver. E já falei, se você ver outros vídeos meus aqui, eu falo sobre marketing, sobre um monte de coisa, né? Mas hoje, o que eu quero fazer é aquilo que eu sou bom. Eu sou bom ensinar pessoas, certo? Ensinar pessoas a desenvolver a vida delas e ajudar elas financeiramente, tanto empreendendo, mas como também na vida pessoal, como CLT, trabalhando dia a dia, porque eu já trabalhei e eu vi os erros que eu cometi. E com os erros que eu cometi, eu estou passando para você que você não cometa também os mesmos erros. Essa é a intenção. E com isso eu fui desenvolvendo, eu fui aprendendo, eu fui criando o chamado know-how, eu fui, né, abrindo como fala, né, abrindo o mar, né, ali, lutando ali e aprendendo. E eu vi que eu cometi erros que hoje eu não cometeria, né, não iria cometer. Porém, hoje eu empreendo. E empreender me dá outras responsabilidades, e muito talvez maiores do que estar numa empresa CLT, certo? Tá bom? Beleza, você pode crescer tanto dentro da empresa, você pode crescer vendendo mais, tá bom? Com a comunicação, porque a comunicação exige de você, tá? Para você ter um crescimento muito maior, tá bom? A comunicação te ajuda a ter melhores, tá? Presta atenção nisso aqui. A você conseguir mais benefícios. Por exemplo, assim, se você está
Vou citar um exemplo muito aqui, é, um exemplo, por exemplo, você está lá no hospital, por exemplo, e você entende com quem você tem que se comunicar ali, e você está com um pouco mais de pressa. Se você entender qual que é a razão do seu problema e você conseguir conversar com as pessoas de uma maneira que elas te ajudem, tá bom? Porque é importante isso, você acaba conseguindo ter um melhor atendimento. Eu não estou aqui falando para você passar na frente dos outros, não estou falando aqui. Vai depender muito do seu problema, tá bom? Isso aqui é uma coisa muito fora assim de coisa financeira, mas é uma coisa para te ajudar. Às vezes você está lá no hospital, poxa, preciso do atendimento, você entra na fila lá, a pessoa você está muito doente, você está muito ruim. Eu falo nesse caso. Chega lá, conversa com a pessoa, mas saiba conversar com a pessoa. Olha, é isso, explica. Tem alguém que eu possa ir atrás para a gente resolver um pouquinho mais rápido, porque eu estou passando mal, preciso passar um pouquinho na frente. Eu entendo aí o pessoal, todo mundo, né? E você acaba ali, mas tem que saber se comunicar com a pessoa, senão, porque tem muitos locais que a pessoa ela te deixa de lado se você, teve vezes eu estar lá no hospital, o que acontece? A pessoa chega, ela às vezes está com uma dor de cabeça, ela está desesperada, xingando todo mundo lá dentro. Já viu já? Xingando todo mundo e em vez de tentar se comunicar, em vez de tentar, opa, o que a gente pode fazer? Eu sei que é difícil, né? Hoje os hospitais é muito complicado, mas aprenda a se comunicar. Nunca é na força. Você nunca vai conseguir as coisas na força. E se você conseguir na força, sabe, desesperado, a pessoa mais prejudicada vai ser você. Porque ali você vai conseguir, depois você vai estar desesperado na sua casa para conseguir outras coisas. Porque se ali dentro do hospital a pessoa ficar brigando com as pessoas, quem dera não ficar brigando no serviço, quem dera não ficar brigando na casa, quem dera não ficar brigando em outros lugares, certo? Não sabe se comunicar, não sabe falar com as pessoas. É tão ruim, é tão difícil você chegar no lugar e a pessoa não sabe falar com você, ela não sabe interagir com você, ela só fica lá, né? Por um lado não interage e por outro fala besteira, não sabe nem falar direito. É muito complicado, tá bom, gente? Então assim, ó, aprenda que você pode se beneficiar disso na compra com outras pessoas. Por exemplo, você está lá no setor de compras da sua empresa ou você está empreendendo, você pode comprar melhor de outras pessoas, porque assim, tem muita gente que às vezes negocia. Por exemplo, você está lá, tem uma loja de roupa, tem vários vendedores aí. Se você souber falar, você pode. Eu acho que tem até um livro que fala sobre isso, eu só não vou me recordar agora. É o poder de você influenciar pessoas, alguma coisa assim. Eu não lembro do livro, se você souber, comenta aqui embaixo também, que para eu lembrar aqui, tá bom, gente? Para eu lembrar que é o poder de influenciar, alguma coisa, influenciar pessoas, alguma coisa assim. Se você aprender a se comunicar, você pode comprar melhor e influenciar mais as pessoas, certo? Mas influenciar o quê? Influenciar a pessoa de uma forma que você consiga ter benefícios com isso, tá? Não estou falando aqui para você enganar as pessoas. Eu estou falando aqui para você aprender a se comunicar e ter benefício sobre aquilo que você está fazendo, certo? Às vezes você pode, por uma palavra que você fale ou algo que você fale, você consegue fazer com que a pessoa diminua 50 centavos. Se você entender todo o contexto da situação, tá? Então, isso daí é muito importante, tá bom? Essa aqui é uma das coisas assim que eu não posso sair desse vídeo sem falar para você. Você tem que entender também o ambiente que você tá bom? Uma comunicação também trabalha o ambiente que você tá? Todo ambiente vai determinar uma certa comunicação, tá bom? Então, por exemplo, se eu tô dando uma palestra e eu vejo que são pessoas mais idosas, eu tenho que ter uma comunicação diferente, certo? Tá bom? Porque não adianta eu falar para um público jovem e a mesma coisa que eu falo para um público mais velho. Não tem como, tá? Não tem como, certo? Ontem, por exemplo, eu estava tocando, né? E eu tocava para jovens, certo? Então eu tinha que ter uma comunicação mais jovem, certo? Um público mais velho, eu tenho que ter uma comunicação um pouco mais séria, porque ali eles não estão, né, não são jovens, né, mas isso daqui eu falo com relação no ambiente de igreja. Agora, no ambiente de você falar com pessoas dentro da empresa, ali às vezes é muito misturado, só que você tem que fazer uma comunicação que atinja todos, né?
você tem que saber trabalhar isso daí. Você tem que saber trabalhar tanto, você tem que partir tanto para um lado jovem quanto para um lado mais velho, tá? Você tem que entender seu ambiente. Por exemplo, o ambiente digital. O ambiente digital você tem que ter uma comunicação digital, certo? Você tem que ver o público. Poxa, eu vou falar só para mulheres. Muitas vezes a conexão de homem falando, sei lá, sobre maquiagem não conecta tanto com mulheres. De homem falando, certo? Eu não sei. Eu nunca fiz o teste. É preciso fazer uma validação. Mas na minha opinião, a comunicação de homens falando não conecta tanto como mulher com mulher, certo? Eu acho que, por exemplo, minha esposa trabalha numa loja, né? E ela trabalha lá e lá trabalham mais mulheres. E ela se comunica mais, como trabalha muita mulher, mulher se comunica com mulher e acaba vendendo mais porque uma ajuda a outra. Então isso daí é roupa feminina. Então é um público feminino. Então você tem que entender isso. Agora, põe eu lá para falar sobre roupa de mulher, eu não entendo nada, é difícil comunicação, a mulher muitas vezes não vai falar comigo, é muito difícil daí, certo? Isso vai te ajudar em tudo, gente, tá? Eu espero poder ter te ajudado aqui com relação a isso, porque a comunicação ela pode melhorar a sua vida financeira para você vender, para você fazer um bolo aí, vender na rua, para você fazer um monte de coisa. Vai melhorar pra caramba, assim, tanto para coisas simples, quanto para negociações, quanto para um monte de coisa, tá? Se eu for falar aqui, eu vou ficar um vídeo aqui de basicamente que 1 hora te explicando sobre os benefícios da comunicação para sua vida financeira. Tem muitos benefícios, só que para isso você tem que estudar, você tem que aprender e você tem que aplicar. Estudo, aprendo e aplico. Estudo, aprendo e aplico. Repete comigo. Estudo, aprendo e aplico. Que vai dar certo, tá bom? Só que é dia a dia, momento após momento. Hoje eu aplico, eu estudo, no outro dia eu estou já aprendendo e eu aprendo fazendo. É assim que funciona. Eu aprendo fazendo, certo? Então você faz, aplica, começa lá na sua casa, com as pessoas da sua casa, e assim vai indo, com as pessoas na rua, depois você vai para uma entrevista de emprego, poxa, o William lá me falou que eu tenho que melhorar aqui, o que eu faço para melhorar minha comunicação aqui? Você vai ver que vai dar certo, você vai melhorar, mas mesmo assim, depois da entrevista tem as pessoas que você tem que trabalhar, tem as pessoas no seu emprego e muitas pessoas que vão desenvolvendo a comunicação, elas acabam chegando num patamar muito mais alto, sabe por quê? Porque se ela sabe ambientar as pessoas, dentro, principalmente no ambiente de empresa, se ela sabe adaptar as coisas, ela consegue ter um crescimento muito maior dentro da empresa. Por quê? Porque ela sabe se comunicar, ela sabe falar com as pessoas, ela sabe influenciar as pessoas a fazer aquilo que ela quer sem ela precisar fazer tanta força. Você já viu pessoas assim, que sabem se comunicar, que não fica fazendo picuinha, que não fica fazendo graça, que entende que a empresa precisa trabalhar, que a empresa precisa ter lucro, que a empresa precisa crescer. E ele acaba crescendo e desenvolvendo e depois ele leva para a vida dele e vai empreender, entendeu? Porque se você não fazer isso daí, você vai, entra dentro da empresa, começa abaixo, depois você vai crescendo, você vai desenvolvendo, depois você vai, empreende e vai crescendo e assim vai melhorando a sua vida financeira. E daqui a pouco, cara, você já vai ver, você tá assim, grande. Beleza, gente? Bom, gente, espero poder ter te ajudado nesse vídeo aqui. A gente sempre, né, eu sempre tento passar o melhor conteúdo para você. Eu espero poder ter te ajudado. Se eu te ajudei, cara, por favor, peça seu like, se inscreve no canal. Isso é muito importante, tá bom? Pra gente estar continuando gerando conteúdo aqui. Beleza, gente? Obrigadão, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Espero que até amanhã, tá bom, gente? É que a gente tá tentando fazer vídeo. Eu tô tentando fazer vídeo todo dia, mas não é sempre que eu consigo. Mas assim, na maioria das vezes eu sempre tô gerando conteúdo aqui pra você, beleza? Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.